Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas e como refletir sobre nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? A construção da identidade de um povo não é feita apenas de grandes personalidades e heróis que representam um ideal narrativo de vitória, mas de pessoas que contribuíram com sua atuação, trabalho e posições de vida para o desenvolvimento de uma ou de várias áreas necessárias para a nação. Esse processo é importante para pensar o Brasil, suas conquistas, impasses, tropeços e retrocessos, assim como as intrigas, negociações, apagamentos, lutas, grana e sangue que criaram as condições para o surgimento de um ideal de nação. Neste episódio, iremos apresentar uma dessas personagens que deixou um importante legado na área da saúde e dos cuidados no estado do Amazonas. Sua vida, obra e luta colaboraram fortemente para o desenvolvimento da enfermagem não só na região norte, mas em todo o Brasil. No ano de 1944, a jovem Josefina de Mello ingressou na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Era uma das primeiras alunas negras procedente do Amazonas e filha de mãe imigrante barbadiana. Ela havia se formado como professora normalista pelo Instituto de Educação do Amazonas em 1942 e teve formação de samaritana socorrista pela Cruz Vermelha Brasileira em 1943. A partir daí, sua trajetória profissional foi dedicada à formação de enfermeiros, bem como na área de gestão hospitalar. Assim, pela perspectiva de que Josefina rompeu barreiras raciais e culturais, se destacando na cidade de Manaus como um exemplo de superação e representando a importância da educação para as mulheres, foi publicado o artigo Resistência e Resiliência de uma Intelectual Negra na Enfermagem do Amazonas, publicado no jornal Pensar a Educação. Neste texto, as autoras Selma Perdomo, Cássia Araújo e Sibila Ossis analisam a trajetória de Josefina de Mello, uma mulher que até os dias atuais é citada e conhecida na cidade de Manaus. Para conhecer um pouco mais sobre a história dessa amazonense, vamos conversar com duas das autoras do artigo. Selma Perdomo é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de integrante do Núcleo de Estudo e Ensino em História como Prática Social da Universidade do Estado do Amazonas. E Sibila Ossis é aluna de doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Sibila Ossis. Tanto eu como Selma somos professoras do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas e contaremos um pouco da trajetória de uma mulher amazonense, formada enfermeira, que foi destaque em sua profissão e também como educadora. Propomos compartilhar um pouco do relato de sua trajetória, objetivando a divulgação da história de uma mulher que rompeu estereótipos, para trazer à reflexão o poder e força da educação e das mulheres. Olá, eu sou Selma Perdomo. Como já me apresentaram, sou docente do curso de Enfermagem, Medicina e Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas, sou psicóloga clínica e pesquisadora em História da Educação. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a história dessa mulher que muitas de nós, enfermeiras ou não, podemos ter como exemplo de resiliência e resistência. Uma importante mulher que fez a diferença na saúde e educação no Amazonas e no Brasil. Essa pesquisa realizada sobre Josefina de Mello pela perspectiva educacional e intelectual foi um projeto submetido ao Programa de Iniciação Científica, parceria da Universidade do Estado do Amazonas com a Fundação em Pesquisa do Estado do Amazonas. Foram levantadas informações na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, no período de 1950 a 1990, bem como na Biblioteca da Escola de Enfermagem de Manaus.
Como resultado, identificamos artigos publicados em jornais onde Josefina era citada em meio a eventos da sociedade manauara, ao lado de políticos e celebridades locais. Mas vamos começar do princípio. Até agora não apresentamos quem é a nossa protagonista, mas Selma vai nos contar sobre essa amazonense. A mulher de quem estamos falando se chama Josefina de Mello. Nascida no Amazonas, em Manaus, era filha do brasileiro Juvencio Paulo de Mello e de Florence Alberta de Mello, enfermeira obstétrica, e nascida em Barbados, no Caribe, região colonizada por ingleses. Ela estudou no Colégio Estadual do Amazonas e se formou como professora normalista pelo Instituto de Educação do Amazonas. Teve formação de samaritana socorrista pela Cruz Vermelha Brasileira de Manaus em 1943, durante a Segunda Guerra. Em 1944, ingressou na USP, recebendo o diploma de enfermeira em 1947, pela Escola de Enfermagem de São Paulo. Foi uma das alunas de destaque que quebrou estigmas sociais por ser negra. Vale lembrar que as poucas mulheres negras oriundas das regiões Norte e Nordeste que lá estudaram contribuíram ativamente para que pessoas negras, independente da classe social e da formação educacional, pudessem ingressar na universidade. A partir do governo do presidente Getúlio Vargas, observamos a ampliação da presença de homens e mulheres afrodescendentes na enfermagem, assim como na arte e na ciência. Como Josefina era filha de uma mulher que era originária de uma colônia britânica, qual o impacto dela ter fluência em outro idioma? Isso foi importante no desenvolvimento pessoal e profissional? Acreditamos que este fato pode ter aberto oportunidade a ela, pois sua posição social e educação bilíngue fizeram com que se destacasse entre as alunas. Tanto que ela foi contratada pelo Serviço Especial de Saúde Pública e recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, concluindo o curso em 1951, o que também contribuiu para ela ter uma rede de contatos internacional, pois participou da elaboração do Guia para Escolas de Enfermeira em la América Latina, coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde em 1961. Além disso, como pesquisadora, publicou artigos em revistas direcionados para a formação, estruturação e currículo dos cursos de enfermagem na realidade brasileira. Pela sua atuação, tanto no campo prático como também nas contribuições intelectuais e organizacionais, recebeu medalha de prata por sua participação na melhoria das condições de assistência de enfermagem no Amazonas. Na área de gestão hospitalar, ela também foi um destaque, pois quando retornou a Manaus, foi convidada para assumir o cargo de provedora da Santa Casa de Misericórdia, o que normalmente era destinado aos homens, mas que ocupou por quase 20 anos. Enquanto cumpriu as funções dentro do cargo, ela organizou foi um diferencial muito grande de assistência em saúde na cidade de Manaus e daqueles que procuravam tratamento na instituição. Foi uma mulher que tinha uma ampla visão administrativa hospitalar. Sim, importante reforçar que Josefina foi sócia da Associação Brasileira de Técnicos de Administração, pela seção Amazonas, e também era da Associação de Relações Públicas e do Colégio Brasileiro de Administradores Hospitalares, assim como membro da Associação Paulista de Hospitais. Ocupou o cargo de vice-presidente da Associação das Misericórdias do Brasil, tendo sido representante da Escola de Enfermagem de Manaus na Comissão Intergestores em Saúde, o que a levou a receber menção honrosa, conferida pela Associação Brasileira de Enfermagem e Johnson & Johnson, por causa da entrega do Prêmio de Enfermeira do Ano de 1969 no 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem em São Paulo, e sendo eleita em 1971 como Enfermeira do Ano, prêmio que foi concedido no 23º Congresso Brasileiro de Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem, que ocorreu em julho de 71 na cidade de Manaus. A indicação para o prêmio foi feita pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apontando assim a repercussão nacional de sua atuação. Josefina recebeu a condecoração durante a abertura do congresso no palco do Teatro Amazonas, que estava lotado de enfermeiros, autoridades locais e nacionais, mas também de cidadãos amazonenses, pois o evento foi aberto ao público. Essa condecoração foi amplamente divulgada nos jornais da época, destacando a enfermagem e contribuindo
para uma representação de profissionais de atuação científica em uma organização que incentivava a pesquisa e a educação, envolta de nomes de importância política e social, construindo uma imagem de uma profissão que apresentou uma plenitude de papéis e possuidora de poderes. Acredito que ela deve ter superado imensos obstáculos como mulher, negra e enfermeira. E além disso, na gestão hospitalar como provedora da Santa Casa, em épocas que eram poucas as representantes de nossa classe que tinham cargos tão elevados. Ela também foi atuante na política, participou do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, no Conselho Estadual de Educação do Amazonas e na comissão para a elaboração do plano de gestão do governador Enoque Reis. Também sabemos que ela atuou de forma a fazer a diferença na sociedade do Amazonas. Como isso foi reconhecido? Em 1975, Josefina se tornou a primeira enfermeira do Amazonas com título de doutora em enfermagem, obtido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, sendo um grande reconhecimento educacional e na sociedade. Também recebeu a medalha Ana Nery, conferida pela Sociedade Brasileira de Educação. Somente complementando, entre as suas atuações, também foi designada como professora da Escola de Enfermagem do Amazonas em 1955. E no ano seguinte, assumiu como vice-diretora. Em abril de 1978, foi condecorada com a medalha Mérito Oswaldo Cruz, conferida pelo presidente-general Ernesto Geisel, por indicação do Ministério da Saúde. Ela tinha uma postura diferenciada, que comunicava autoridade e possuía status social na capital amazonense, sendo ativa na sociedade do Amazonas e estando presente em diversas ocasiões, com políticos e celebridades locais. Em 1988, ainda recebeu a homenagem da Comissão Executiva Estadual criada pelo governo amazonino Mendes, sendo eleita a receber a homenagem Vulto Estadual do Amazonas, pelos serviços prestados, bem como representar o seu povo no ano do centenário da abolição. Uma carreira de muitas conquistas e méritos, como citou a professora doutora Nay Sheis em seu artigo A Trajetória da Enfermeira Josefina de Mello nas Dimensões do Processo de Trabalho em Enfermagem, que escreveu em conjunto com a enfermeira mestre Led Dayana Figueiredo. Nele, citaram que Josefina foi uma personalidade histórica da enfermagem amazonense, pois abriu portas para alavancar as instituições que dirigiu, representar com competência as entidades de classe, dar visibilidade ao Amazonas, contrapor seu preconceito, cuidar de seus patrícios, tornando assim uma referência. Ela faleceu na sua cidade natal, Manaus, em 1995. Hoje temos uma unidade de saúde da família, um centro de atenção integral à criança e até uma escola privada que levam seu nome. Uma forma de homenagear essa mulher e profissional que atuou de forma veemente na sociedade amazonense. Mas aqui só contamos uma pequena parte de sua trajetória, que ainda é lembrada hoje na história da enfermagem e da educação do Amazonas. Num período em que as mulheres iniciaram a luta por acesso às novas perspectivas e possibilidades dentro do movimento feminista, Josefina, afrodescendente e solteira, ultrapassava as fronteiras estabelecidas às mulheres, causando impacto e repercutindo suas ações, alcançando fronteiras nacionais e desmistificando as diferenças de gênero impostas à época, onde esperava-se que as mulheres estivessem em segundo plano, vivendo num ambiente de opressão social. Obrigada pela oportunidade de compartilharmos essa história e que muitas mulheres, enfermeiras e enfermeiros, bem como pessoas que lutam diariamente para alcançarem seus objetivos, possam tirar boas inspirações de tamanho exemplo. Também agradeço e espero que seja inspiração a muitas outras, que possam dar continuidade ao legado de Josefina de Mello e operarem novas transformações dentro da história da enfermagem e da educação. Muito obrigada. Essa foi uma pequena parte da vida de Josefina de Mello que foi apresentada aqui. Em sua carreira, a enfermeira contribuiu para melhorias no atendimento à saúde no estado do Amazonas, assim como para a educação dos profissionais, trazendo avanços e melhor estruturação para o ensino de enfermagem. Esta série foi elaborada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o CTE,
Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com financiamento da FAPERJ e CNPq. Os materiais que inspiraram os episódios relativos à independência do Brasil foram inicialmente publicados no jornal Pensar a Educação, na coluna Bicentenário da Educação, coordenadas pelos professores Luciano Mendes de Faria Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais, Cíntia Borges de Almeida, da Universidade Estadual de Santa Catarina, e Aline de Moraes Limeira, da Universidade Federal da Paraíba. No jornal Pensar a Educação, você tem acesso aos textos em acesso aberto. Confere lá! Uma mulher afrodescendente, amazonense, enfermeira, professora e gestora, que marcou sua posição e que se destacou em todas as áreas que atuou com dedicação e respeito, alcançando espaços com competência e dedicação. A vida de Josefina de Mello, sua trajetória e as ações a transformaram em um exemplo de resiliência, mas também de objetividade e persistência, não somente em âmbito regional, mas também nacional, mesmo diante da resistência imposta pelo racismo brasileiro. Josefina de Mello é uma intelectual de suma importância para a enfermagem amazonense, propagando o conhecimento e incentivando a formação e capacitação dos profissionais, permitindo repensarmos as histórias e narrativas regionais para além dos grandes heróis. Este episódio do podcast História ao Pé do Ouvido foi elaborado por Selma Pedromo e Sibila Ossis. Apresentação: Rodrigo Nunes. Produção: Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.